Boa noite. Esse é o canal Força Educação e eu gostaria dessa noite apresentar a todos o meu elogio à loucura. Antes, o meu eterno agradecimento aos grandes amigos que têm nos ajudado a cada dia nos aproximar do nosso objetivo, qual seja expandir essa mensagem pela internet e ajudar outras pessoas a compreender a história vivenciada nos dias de hoje em nosso país. Perdão. A história que nos remete, acima de tudo, aos desencontros e também às graves crises e conflitos ideológicos. Então eu queria agradecer ao Natan 6x1, Kingman, Tininho Play, Natan 6x1, Rodrigo Rodrigues, Liverpool 11, Andrezinho, Matadouro Games, Gabriel Cardoso, tantas pessoas, Daniel Pizino, Thiago Lee Gamer, falta palavras, são muitas pessoas, a Jane, a Simone, Família Gamer, eu acho que eu já falei, Rio Grande do Sul, são pessoas que têm nos ajudado e que, se você passou por esse vídeo, se tiver curiosidade, assista o canal dessas pessoas. São pessoas maravilhosas. O Jorge Fernando Fischerman, são pessoas incríveis e você vai ter a oportunidade de conhecer uma série de pessoas que diversificam as mensagens da internet sem deformá-las. Então, se você chegou nesse canal, eu te peço, deixa o joinha, assista por 3 minutos. Não gostou? Tira o joinha. Vai para outro vídeo, vai para outro canal. Em outra oportunidade você vem e assiste. E aí conhece um pouco do que nós fazemos aqui. Bem, o Elogio da Loucura. Essa obra é uma obra do século XVI que ajudou a transformar toda a sociedade ocidental. Por quê? Porque em pleno Renascimento, um professor universitário de Cambridge, à época talvez a maior universidade do mundo, resolveu contraditar os interesses da toda-poderosa Igreja Católica. Qual o seu nome? Desidério Erasmus, ou mais conhecido por nós, Erasmus de Roterdã ou Erasmo de Roterdã. Por que ele vai escrever um livro chamado O Elogio da Loucura? Esse título já é bem significativo, porque ele vai dizer que à sua época o mundo vivia uma grande efervescência e só poderia ser abençoado por uma deusa chamada loucura, pois tudo que as pessoas faziam ia de encontro a qualquer princípio racional. E logo de início ele narra o nascimento dessa deusa, que não poderia ser filha de outro deus, senão do próprio Pluto. Ora, Pluto em grego refere-se ao deus dos abismos, ou como nós conhecemos propriamente, Hel. Pois a filha de Pluto trazia ao mundo as condições inexplicáveis da sua própria existência. Isso é o mundo humano. O que ele vai citar é que não há loucura maior do que uma mulher procurar um marido para casar. Também não pode ser menor loucura essa mesma mulher engravidar e ter um filho. E mais louco ainda são aqueles que se dizem sábios e poderosos e se vestem e que são como macacos que se vestem em cor vermelha ou cor púrpura, como tem na obra. E passam por aí com suas orelhas de asnos, ou seja, orelhas de burros, em peles de leão. O que Erasmo está mostrando é que diante de tanto niilismo, diante de tanta apatia no mundo, de tantos conflitos, quanta loucura, quanto absurdo se via no início do século XVI, em que as pessoas viviam um grande conflito, buscavam a salvação somente pelas suas obras, pagando a Igreja Católica para que esta vendesse indulgências ou simonia.
indulgências, vendas prévias de um pedaço do céu para você. A venda da sua salvação. A venda do perdão para quando você morresse e todos os seus pecados fossem perdoados e você não precisasse passar muito tempo no purgatório, fosse direto ao paraíso. Simonia, a venda ou direito à visitação, claro, pago mediante o ingresso, das relíquias deixadas pelos santos apóstolos ou pelo próprio Cristo. Dessa época, se encontrou tantos pedaços da cruz de Jesus Cristo, catalogados como sendo originais, que daria para construir uma ponte pequena, mas não menor do que uma ponte que percorresse incríveis 300 metros. Imagina quanto Cristo não deve ter sido musculoso. Inclusive, Cristo deve ter superado ou dado origem ao grande mito de Hércules, pois era capaz de transportar tamanha cruz pelas ruas de Jerusalém. Ora, eu quero dizer que nós estamos diante do mundo completamente ensandecido. No último vídeo eu falei que nós estamos vivendo as 3 fases da metamorfose descritas no livro Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, em que um grupo representa aquilo que seria o camelo na fase da metamorfose, em que os homens abandonam todas as suas crenças, todos os seus padrões morais. E, portanto, um outro grupo representa aquilo que seria o leão, que quer impor as morais mais destruidoras, mais repressoras a toda a sociedade, e assim reconstruir os laços perdidos por essa tomada sobre os ombros de todo o fardo de se viver a humanidade. E a terceira fase, que eu ceticamente acredito que não virá, a fase do bebê, do nascer de novo de uma sociedade, e que eu comentei nos comentários que todos mandaram, eu não acredito que virá. Nós não teremos um Brasil novo a partir desse embate dialógico de ideias tão contraditórias que nada produzem, mas apenas destroem intestinalmente o sentido de nação. Eu prefiro acreditar que, tal qual descreve Erasmus, ou nós vamos apelar à loucura, nós vamos aceitar completamente a loucura de viver num mundo que é tão insano, que somente a ironia, no dizer grego, eironeia, simulacro, a simulação de que nós aceitamos as coisas quando nós não aceitamos, e onde o nosso sim ou o nosso não se representará como o seu contrário, tal qual o Chaves faz na Vila. É icônico isso, pois Erasmo de Roterdã, um cristão formado nas hostes de ensinamento da própria filosofia cristã de Santo Agostinho, pretendia que a igreja passasse por uma reformulação, passasse por uma purificação que valorizasse não somente o homem, mas antes de tudo valorizasse a fé para alcançar o reino de Deus. Ele acabou dando um mote para que um dos seus grandes colegas e interlocutores, Martinho Lutero, promovesse a reforma protestante, e dessa saísse uma grande cisão do cristianismo ocidental, em que de um lado existiria agora a igreja católica apostólica romana e de outro lado existiria o protestantismo, primeiro representado por Lutero, depois representado por John Calvino, depois a igreja anglicana, e hoje nós vemos que existem diversas denominações defendendo o cristianismo, e algumas delas com as mesmas práticas que deram origem à própria reforma protestante, vendendo pedaços no céu, vendendo um paraíso que não pertence a nenhum ser humano, senão uma vida simples que Cristo pregou, o amor pelo outro e, acima de tudo, o amor a Deus.
É diante disso que eu começo a vislumbrar que talvez nós tenhamos que adotar a mesma postura de Dom Quixote, o icônico desbravador do romance na Espanha, que narra de uma maneira muito sarcástica a realidade da cavalaria, que não era nada mais, nada menos do que o grande sonho dos jovens, também do século XVI, de viverem grandes aventuras, romances incríveis, libertando jovens donzelas aprisionadas por monstros imagináveis. Sim, imagináveis, não eram reais. A história de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, retrata a agonia do ser humano. Através de grande ironia, ele formula o gênero do romance na Península Ibérica. Talvez nós, para cunharmos um novo Brasil, tenhamos que apelar também à loucura. E entender que a nossa sociedade padece. E padece um sofrimento terrível, a falta de um referencial. Por mais que alguns de nós tenhamos a nossa fé em Cristo, parece que não é isso que nos move. Eu escuto pessoas que se dizem ser cristãs aplaudindo a eleição da melhor cantora brasileira, a revelação da canção brasileira feminina, sendo Pablo Vittar. Me desculpe se eu te ofendo, se eu te agrido, mas ninguém pode escolher ser o que não é. Eu aplaudo Pablo Vittar pela iniciativa, eu aplaudo Pablo Vittar pela força do caráter, de se manter íntegro diante da sua postura, mas jamais aplaudiria Pablo Vittar como uma mulher, pois ele não é. E na minha fé e na minha sanidade, eu estou vendo que ele não é uma mulher. Eu também não aplaudiria a jogadora de vôlei Tiffany, por mais que ela tome diversos hormônios, e existam até estudos que comprovem que pela ingestão de estrógeno haja uma diminuição acentuada da produção de testosterona, pois ela não nasceu mulher. Eu aplaudo a iniciativa do ser humano Tiffany, eu aplaudo a iniciativa do ser humano Pablo Vittar, mas eu jamais reconheceria estas pessoas como mulheres. Ou reconheceria, por exemplo, a existência de um homem trans ou uma mulher trans. Eu reconheço o ser humano, eu reconheço o meu semelhante, eu reconheço o sofrimento e reconheço que a minha missão como cristão que tem fé e acredita em Jesus Cristo é dar amor e levar sua palavra. Mas a loucura dos dias de hoje me manda acreditar que cada um é o que quiser. A loucura do mundo de hoje diz que é possível você armar uma guerra contra um país que já vive profunda escassez e miséria, como a Venezuela. Porque nós temos que salvar os miseráveis. Então nós vamos fazer uma guerra onde várias pessoas vão morrer para salvar as pessoas que estão morrendo. Essa é a loucura do mundo. E nós não podemos compactuar com isso. A verdade é uma só. Se nós falamos de humanismo, se nós falamos de messianismo, se nós falamos de amor ao outro ser humano, nós devemos buscar representar esse amor com as nossas ações. Isso é cristianismo. Por fim, a obra de Erasmo, de Roterdã, O Elogio da Loucura, poderia ser traduzido, talvez, na história Batman, Cavaleiro das Trevas, com o personagem o Coringa. Sim, pois ele é o mais lúcido. Onde um Batman envelhecido, triste, bastante sofrido pela morte do seu companheiro Robin, já desesperançoso, decide voltar a combater o crime. E da sua volta ao combate ao crime, se descobre que ele é o maior responsável pela criminalidade. É isso que os jornais divulgam, é isso que a grande massa da população acredita. E aí, ao assisti-lo na TV, um prisioneiro do asilo de
de Gotham, decide que está na hora também dele voltar da sua morte, do seu exílio, o Coringa. E começa a promover uma série de ataques à sociedade. E no final, não é o final da história, mas há uma grande luta entre os dois. E o Batman chega a querer torcer o pescoço do Coringa, mas não termina. E o próprio Coringa diz que essa é a maior piada. Que eles dois vão saber que ele não teve coragem, que ele fraquejou. Então o próprio Coringa quebra o seu pescoço e morre. Para que o Batman fosse acusado de ter cometido um homicídio e ter manchado toda a sua trajetória de combate ao crime. É isso que eu estou vendo no Brasil. Pessoas vão às ruas para pedir democracia e um dia ou dois depois faltam ao trabalho. Mesmo que seu trabalho seja assistir pessoas carentes, pobres, necessitadas. As pessoas vão às ruas pedir democracia em um determinado governo e o governo muda e elas voltam às ruas para pedir democracia contra o governo que derrubou o governo anterior. E eu me pergunto, qual o sentido disso? Se não a loucura, a grande ironia que nós estamos vivendo. Eu não falo da Eiren de Sócrates, a arte de perguntar, para chegar a ver o seu debatedor, seu interlocutor, reduzido à sua própria ignorância, de reconhecer que não sabe e assim poder nascer de novo a partir da maiêutica. Eu falo da eironeia, esse simulacro que produz o riso de canto de boca, como dizia Machado de Assis. Eu falo que nós precisamos nos sentar e pensar: será que nós vamos separar o Brasil? Será que nós vamos nos separar de nossas famílias? Será que os exemplos trazidos pela Alemanha pós Segunda Guerra Mundial serão vivenciados em nosso país? E teremos talvez um muro para separar aqueles que apoiam um governo conservador, de direita, extremista, seja lá o que queiram dizer com essas palavras. De um governo que seja de esquerda, socialista, pautado no comunismo, em pautas de justiça social, seja lá o que isso queira representar na cabeça das pessoas. Pois eu não reconheço nenhum lado, nenhum outro, como produzindo algo pela nossa união enquanto país. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou dessa mensagem, deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.